Você sabia que o nome de Yahvé, Deus, pode ter sido conhecido por outras pessoas antes mesmo de Israel existir? Isso mesmo. Muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, antes de Jacó se chamar Israel, já existiam pessoas que adoravam Yahvé. Mas quem eram essas pessoas? Como elas conheceram Deus? O que isso significa para nós hoje? Essa história pode mudar a forma como você entende a Bíblia. Vamos explorar juntos o nome de Yahvé na Bíblia. Tudo começa quando Moisés vê um arbusto pegando fogo, mas que não queima. Deus fala com ele e Moisés pergunta: quando eu disser aos israelitas que o Deus dos seus pais me enviou, e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu digo? E Deus responde: diga que o Senhor me enviou, Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui está o segredo. Deus não diz: agora vocês vão me conhecer como Yahvé, mas sim: eu já sou o Deus dos seus antepassados. Isso significa que Abraão, Isaque e Jacó já conheciam Yahvé muito antes de Moisés. Outras pessoas que conheciam Yahvé. A Bíblia mostra que não só os israelitas sabiam quem era Yahvé. Jó, um homem bom que não era israelita, mas adorava Yahvé. Melquisedeque, um rei misterioso que abençoou Abraão em nome de Deus Altíssimo. Balaão, um profeta de outro povo que ouviu a voz de Yahvé. Como eles conheciam Yahvé? Desde os tempos de Adão e Noé, as pessoas já invocavam o nome de Deus. Quando as nações se espalharam depois da Torre de Babel, algumas ainda lembravam dele. O que isso significa? Yahvé nunca foi só o Deus de Israel. Ele sempre foi o Deus de todos, mas escolheu Israel para uma missão especial. Isso nos mostra que Deus sempre quis se revelar a todos os povos. A história da Bíblia é maior do que imaginamos. E você, o que acha? Será que ainda há mais segredos escondidos na Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários. Você sabia que as pessoas conheciam o nome de Deus muito antes dos tempos de Moisés? A Bíblia mostra que desde o início da humanidade, Deus já se revelava aos que buscavam. Vamos entender essa história fascinante. As primeiras pessoas que chamavam por Deus. Logo depois da criação do mundo, a Bíblia diz que as pessoas começaram a chamar pelo nome do Senhor. Isso aconteceu na época de Enos, neto de Adão. Ou seja, poucas gerações depois de Adão e Eva, as pessoas já sabiam como se aproximar de Deus pelo seu nome, Yahvé. Como eles conheciam esse nome? Provavelmente Adão ensinou seus filhos e netos sobre Deus, e essa verdade foi passada adiante, mesmo quando muitas pessoas começaram a se afastar dele. Abraão já conhecia Deus. Quando lemos sobre Abraão, vemos que ele não descobriu Deus quando saiu de sua terra. Ele já o conhecia. A Bíblia diz que Abraão construiu um altar para o Senhor e orou a ele. Isso mostra que o conhecimento do verdadeiro Deus nunca se perdeu completamente. O mistério de Melquisedeque. Uma história curiosa é a de Melquisedeque. Ele era rei de uma cidade chamada Salém e também sacerdote de Deus. O interessante é que ele apareceu antes de existir o povo de Israel. Ele já servia a Deus corretamente, sem fazer parte da família de Abraão. Ele abençoou Abraão em nome de Yahvé. Isso prova que Deus sempre teve adoradores fiéis, mesmo em tempos em que a maioria das pessoas adorava ídolos. Deus nunca deixou de falar com as pessoas. Essas histórias nos ensinam que Deus sempre quis ter relacionamento com as pessoas. Sempre existiram pessoas que buscavam de verdade. O nome Yahvé era conhecido muito antes da Bíblia ser escrita. Quando Moisés ouviu Deus na sarça ardente, não foi a primeira vez que alguém conheceu o nome Yahvé. Era como se Deus estivesse lembrando ao seu povo algo que muitos já sabiam, mas tinham esquecido. O que isso significa para nós? Esta descoberta é importante porque mostra que Deus não pertence apenas a um povo ou época. Ele sempre se revela aos que procuram de coração. A verdadeira fé em Deus existe há milhares de anos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Assim como ele ouviu as orações de Adão, Enos, Abraão e Melquisedeque, ele também ouve as nossas hoje. Que possamos, como eles, buscar conhecer a Deus cada vez mais. O encontro entre Abraão e Melquisedeque é um dos momentos mais intrigantes e ricos em significado nas Escrituras. Após a vitória de Abraão na batalha contra os reis que haviam capturado Ló, ele é recebido por Melquisedeque, um personagem enigmático descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo.
Este misterioso sacerdote não apenas abençoa Abraão, mas também proclama uma verdade profunda. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Em resposta, Abraão lhe entrega o dízimo de tudo, um ato que revela reconhecimento de sua autoridade espiritual e submissão ao Deus que ambos adoravam. Mas quem era Melquisedeque? A Bíblia não fornece sua genealogia, nem seu início ou fim, levando o autor de Hebreus a descrevê-lo como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Essa ausência de registros familiares não era comum na cultura semita, onde linhagens eram essenciais para legitimar sacerdócios e reinados. Alguns teólogos veem nele uma teofania, uma manifestação divina pré-encarnada de Cristo, enquanto outros o consideram um rei sacerdote cananeu que, de alguma forma, conhecia Yahvé. Seja como for, sua existência prova que o conhecimento do Deus verdadeiro não estava confinado à linhagem de Abraão. A adoração a Yahvé além dos limites de Israel. Melquisedeque não foi o único fora da aliança abraâmica que reconhecia Yahvé. Jetro, o sacerdote midianita e sogro de Moisés, é outro exemplo fascinante. Embora os midianitas fossem frequentemente associados à idolatria, como no caso de Balaão, Jetro é chamado explicitamente de sacerdote de Midian, e sua adoração era dirigida ao Deus verdadeiro. Quando Moisés fugiu do Egito e se estabeleceu em Midian, foi sob a proteção de um homem que já servia a Yahvé, antes mesmo da entrega da lei no Sinai. Após a libertação de Israel do Egito, Jetro visita Moisés no deserto. Ao ouvir sobre os grandes feitos de Deus, exclama: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Sua declaração não apenas reconhece a soberania de Yahvé, mas também antecipa o monoteísmo que Israel professaria mais tarde. O que isso significa? Esses relatos revelam um princípio poderoso. Deus nunca esteve limitado a um único povo. Mesmo antes da formação de Israel como nação, ele já se revelava a indivíduos e grupos distintos, mantendo um remanescente fiel em meio a um mundo pagão. Melquisedeque e Jetro mostram que Yahvé não era apenas o Deus de Abraão, mas o Deus Altíssimo, soberano sobre todas as nações. Além disso, a ausência de detalhes sobre a origem de Melquisedeque pode ser intencional, um símbolo de que o sacerdócio verdadeiro não depende de linhagem humana, mas da chamada divina. Isso ecoa no Novo Testamento, onde Jesus é declarado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um ministério eterno e universal, não restrito ao sistema levítico. Conclusão: a história de Melquisedeque e Jetro desafia a ideia de que o conhecimento de Yahvé estava restrito a Israel. Pelo contrário, ela demonstra que Deus sempre teve adoradores fiéis em diferentes culturas, preparando o caminho para a revelação plena em Cristo. Isso nos lembra que, ainda hoje, Deus está ativo além das estruturas religiosas que conhecemos, chamando pessoas de todas as nações para o adorar em espírito e em verdade. Yahvé é supremo acima de todos os deuses. Essa declaração extraordinária, proferida por Jetro, sacerdote midianita, revela um conhecimento profundo do Deus de Israel, muito antes da formação do povo judeu como nação. Observe com atenção. Ele não apenas menciona casualmente o nome Yahvé, mas o reconhece como autoridade máxima, dedicando-lhe culto e sacrifícios. O relato nos mostra que Jetro ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor, e Arão, o sumo sacerdote, junto com todos os anciãos de Israel, participaram de um banquete sagrado na presença de Deus. Este episódio é revolucionário em sua implicação teológica. Aqui vemos um sacerdote estrangeiro, não vinculado à linhagem de Abraão, exercendo o ministério sacerdotal legítimo diante de Yahvé. Notavelmente, Moisés não repreende nem corrige sua prática religiosa. Pelo contrário, os líderes de Israel o acolhem em plena comunhão espiritual. Este fato desmonta qualquer noção de que o conhecimento de Deus estava confinado a um único povo naquela época. O que essa narrativa nos revela? Primeiro, que a automanifestação divina transcendia as fronteiras geopolíticas de Israel. Yahvé já se dava a conhecer e aceitava a adoração sincera além dos limites do povo escolhido. Segundo, demonstra que os critérios divinos para relacionamentos sempre foram baseados na sinceridade do coração, não em pedigree étnico ou nacionalidade.
Jetro representa esses buscadores autênticos que, mesmo fora da estrutura convencional da aliança, foram alcançados pela graça reveladora de Deus. Mas as evidências de um conhecimento universal de Yahvé são ainda mais profundas. O livro de Jó, considerado por muitos estudiosos como o texto bíblico mais antigo, anterior ao próprio Moisés, apresenta um homem justo da terra de Uz, possivelmente na Arábia ou Edom, que mantinha uma relação íntima com o Criador. O fascinante é que Jó não era israelita, nem sequer era contemporâneo do patriarca Abraão, e todavia seu conhecimento teológico era notavelmente avançado. Quando Jó declara: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor", ele emprega exatamente o tetragrama sagrado. Sua teologia não era politeísta ou pagã, mas reconhecia Yahvé como soberano absoluto sobre todos os acontecimentos. Mais impressionante ainda é sua profissão de fé escatológica: "Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra", demonstrando um entendimento profético que antecipa conceitos messiânicos que só seriam plenamente revelados séculos depois. Estes exemplos bíblicos comprovam que o monoteísmo yavista antecedeu e transcendeu a nação de Israel. Deus sempre manteve canais de revelação fora das estruturas institucionais. A verdadeira adoração nunca dependeu de genealogia, mas de coração contrito. A graça divina já operava universalmente antes mesmo da vinda de Cristo. Jetro e Jó são testemunhas eloquentes de que o Espírito de Yahvé já atuava como luz para a revelação das nações muito antes do que a teologia tradicional supõe. Suas histórias desafiam nossos paradigmas sobre eleição e acesso ao conhecimento divino, mostrando que Deus sempre teve seus adoradores em todas as nações, aqueles que, mesmo sem ter a lei escrita, seguiram a luz da revelação natural e da consciência moral. A Bíblia mostra que muitas pessoas fora de Israel conheciam o verdadeiro Deus. Os amigos de Jó, por exemplo, mesmo errando em algumas coisas, falavam sobre Deus e buscavam entendê-lo. Isso prova que o conhecimento de Yahvé não era só dos israelitas. Deus criou todos os povos e deixou sinais dele em toda parte para que todos pudessem conhecê-lo. A Bíblia diz que desde a criação do mundo, as pessoas podem ver o poder e a natureza de Deus nas coisas que ele fez. Isso significa que, mesmo sem a Bíblia, as pessoas podem perceber que existe um Criador. Vemos isso em histórias como a de Melquisedeque, um sacerdote que adorava Deus antes mesmo de existir o povo de Israel, e na de Jetro, sogro de Moisés, que reconheceu que Yahvé era maior que todos os deuses. O caso surpreendente de Balaão. Além disso, esse episódio reforça uma narrativa bíblica maior. Deus sempre teve um plano global. Muito antes de Israel existir como nação, ele já se revelava a indivíduos como Jó, o justo sofredor, Melquisedeque, o misterioso rei sacerdote, e Jetro, o sacerdote midianita que reconheceu a grandeza de Yahvé. Esses exemplos mostram que a adoração ao Deus verdadeiro nunca esteve confinada a um único grupo. Então, por que isso é tão importante? Porque nos lembra que o Senhor não é propriedade exclusiva de nenhuma cultura, tradição ou povo. Seu chamado e sua revelação transcendem todas as fronteiras. Se ele falou através de um profeta gentil como Balaão, será que ainda hoje ele pode estar se manifestando de maneiras inesperadas? A grande questão não é se Deus fala, mas se estamos atentos para ouvir. Portanto, ao estudarmos essas narrativas, somos desafiados a expandir nossa compreensão da soberania divina. Yahvé não é um Deus tribal, mas o Criador de todas as nações, que cumpre seus propósitos mesmo quando os instrumentos humanos são imperfeitos. Sua graça alcança os inesperados, sua voz ressoa nos lugares improváveis, e seu reino avança muito além do que podemos imaginar. Será que estamos preparados para reconhecer sua ação, mesmo quando ela vem de onde menos esperamos? O coração de Deus sempre pulsou por toda a humanidade, não apenas por uma tribo, uma família ou uma nação escolhida. Desde os primórdios da história, Yahvé se revelava a todos que buscavam com sinceridade, transcendendo fronteiras e culturas. Como declara o desde o nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo de Israel existir como povo, Deus já falava aos corações humildes em terras distantes, guiando homens e mulheres que buscavam fora das estruturas religiosas estabelecidas. Sua obra nunca esteve limitada a um grupo específico. Ele conversou com Jó, um homem justo em meio ao sofrimento, caminhou com Enoque, que o agradou em uma geração corrupta, e chamou Abraão, um pagão em Ur dos Caldeus, para ser pai de uma grande nação.
Esses exemplos mostram que a história da redenção é muito mais ampla do que imaginamos, e você faz parte dela. Talvez você tenha crescido acreditando que Deus só age através de certos líderes, denominações ou tradições. Talvez se sinta excluído, como se não pertencesse ao círculo certo. Mas a verdade é esta: Deus já estava à sua procura muito antes de você pensar em buscá-lo. Ele não se importa com sua origem, seu passado ou seu conhecimento teológico. Ele quer um relacionamento real com você. A essência do Evangelho é simples e poderosa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é Yahvé, o Deus eterno, que no Novo Testamento se revela plenamente em Yeshua, Jesus, cujo nome significa Yahvé salva. Jesus não veio apenas para um povo, mas para resgatar toda a humanidade, rompendo barreiras étnicas, culturais e religiosas. E agora, a pergunta que define tudo: o que você fará com esse chamado? Você o buscará, mesmo que nunca tenha frequentado uma igreja ou seguido tradições religiosas. Você ouvirá sua voz, assim como muitos fizeram antes que houvesse uma Bíblia escrita ou uma religião organizada. Deus não está preso a fórmulas. Ele está vivo, falando e agindo hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, conte-nos nos comentários. O que mais lhe surpreendeu? Que dúvidas ainda restam? Sua jornada espiritual é única e queremos caminhar junto com você. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precisa saber. O amor de Deus é maior, mais profundo e mais inclusivo do que qualquer religião poderia imaginar. Obrigado por se unir a nós nesta reflexão sobre um dos maiores mistérios das Escrituras. Yahvé sempre se revelou além dos limites de Israel. E lembre-se, sua história não começou com Abraão e não termina conosco. Ela continua em cada vida que se rende a Ele, em qualquer lugar do mundo. Até a próxima. Continue buscando, continue crendo e permaneça firme na verdade que liberta.